Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu estou com a Márcia, que é a minha designer de unhas, que eu sou apaixonada, e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, como ela começou, né? Se foi aqui em Portugal, se lá no Brasil também ela já trabalhava com unha. E bora lá, bora conhecer um pouquinho da história dela. Vem comigo. Bora lá, Márcia. Olá pessoal, eu me chamo Márcia, eu sou nail designer já há 5 anos, desde o Brasil que eu trabalho com unha, mas lá eu trabalhava só como manicure, não fazia alongamento, né? Mas logo meu esposo veio para cá e eu fiquei lá, então eu resolvi fazer mais um curso, né, para fazer alongamento, como minhas clientes no Brasil pediam. Eu fiz o curso e ao vir para cá eu já estava treinando no Brasil e já fazia algumas clientes E arrasa. e arrasa. E sempre arrasa, gente. É Sempre isso. arrasa. E, então já o total aí vai 5 anos, Muito né, tempo. nessa profissão, né, que eu amo, uma profissão que eu gosto muito, né. Não é só sobre fazer unha em si, né, Tem que gostar. Gostar, elevar a autoestima de outras pessoas, que é o que eu faço, né? E é o que eu amo fazer, né, fazer unha. Já tô aí 5 anos. Muito tempo. E tem que ter um psicológico muito bom, gente, né? Porque mexer Sim. com mulher não é fácil, né? Então, desde lá do Brasil, né, Márcia? Ela já faz unha, então ela não Sim. começou aqui em Portugal, ela já veio com experiência, uma bagagem bem cheia de experiência, e isso é muito legal. Agora, a primeira pergunta: quanto tempo você está aqui em Portugal, Márcia? Como é que foi a história? Quem veio primeiro? Como é que foi? Eu tô há 3 anos, né, aqui em Portugal. Primeiro veio meu esposo, ele veio, ficou aqui 8 meses e depois que ele se adaptou e organizou as coisas aqui, aí foi aonde a gente veio eu e meus 2 filhos depois. Você tem 2 filhos, qual que é a idade? É um de 7 e um de 9. Um de 7, um de 9. Seu esposo na época veio sozinho ou veio com seu cunhado na época? Veio com meu cunhado. Então o esposo dela veio primeiro, veio ele e o cunhado, né? Ajeitou as coisas aqui, depois veio você, a sua irmã, né? Depois veio eu, minha irmã, E as minha crianças. sobrinha e a filha da minha irmã e os meus 2 filhos. Tá, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, Márcia. Como foi a sua adaptação aqui? Em relação a tudo, a comida, a cidade, né? Você já veio direto para Viseu? Já vim direto para Viseu. É. E como é que foi a adaptação quando você chegou? Você chegou na época do frio? Do calor. Do calor, menos mal. Foi na época do calor, então já estava no friozinho, mas ainda estava um pouquinho frio. Eu sou do Recife, né? Atualmente eu morava em Santa Catarina, antes de vir para cá, na cidade de Itajaí. Morei em Balneário, lá são 2 estações todo ano. Mas aqui o frio não se compara, por mais que lá tivesse 2 estações, o frio não se compara Não. com daqui, né? Aqui é bem mais frio. Bem frio. Foram um ano e meio, quase 2 anos, foram muito difícil, né? Em relação à adaptação com a comida, com tudo, o clima. Mas agora, já que já está ali quase 3 anos, eu já estou mais adaptada um pouco, né? Você chegou até a comentar comigo, gente, que ela não conseguia comer no começo, né? Não conseguia me alimentar. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei quase 60 quilos, eu pesava. E hoje eu não passo dos 54, 53. Sim. Por causa da comida. Mas hoje eu já consigo comer tranquila, normal. Mas antes eu não conseguia me alimentar. No início foi muito difícil. Tudo que entrava eu vomitava. Meu Deus. Não foi fácil. Viu? Cada um tem sua experiência, tem que vir para ver como é que vai ser. E a adaptação das crianças, Márcia, como é que foi? Em relação à escola, em relação à comida, né? Em relação à comida da escola, como é que foi a adaptação deles? Então, quando eu cheguei aqui na escola, onde a gente colocou nossos filhos para estudar, eu morava mesmo em Viseu e não tinha escola. Eles tiveram que ir para uma escola que era 5 quilômetros de casa. Eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que estar no ponto do autocarro todos os dias, 7h14 da manhã, para poder. Eles chegavam sempre antes na escola, não tinha como eles chegar às 9. Se estudassem em Viseu, eu conseguia levar no horário das 9. Mas eles sempre chegavam cedo
para poder estudar, né? Sim. E tinha que levar, não tinha outro Frio, jeito. No chuva, frio, na chuva. sol. Meu menino tinha 4 anos quando eu cheguei e a menina tinha uns 7 anos. Né? Então, assim, foi muito difícil essa parte. Foi a parte que, se me perguntar hoje o que foi a parte que você mais enfrentou, que você Achou mais que difícil, foi né? mais difícil aqui em Portugal, foi eu ter que levantar 7 da manhã, no frio de 2 graus, Meu Deus. esperando um ônibus para levar eles na escola. Então, para mim, foi a parte aqui em Portugal que mais me marcou, foi essa, né? Por isso que é muito importante, você que está no Brasil e quer vir para Portugal, já tira a sua carteira aí, principalmente as mulheres, né, para ficar independente mesmo, para não acontecer igual aconteceu com a Márcia, tirar as crianças, né, logo cedo da cama, enfrentar chuva, sol, frio, né? Então é muito importante, você que está, né, se programando para vir para Portugal, uma das coisas que a gente sempre fala, né, Márcia, é vir já com a Não carteira. venha ser quer vir para Portugal, faça de tudo, tire sua habilitação, não venha para Portugal sem habilitação, porque aqui não venha, porque às vezes não tem escola no bairro que seu filho vai estudar, vocês vão ter que levar ele para outro lugar, mais afastado de casa, e precisa de ter um carro, Claro, precisa ter como se locomover, não dá para depender de ônibus. sim. Então, tire sua carta, você que está aí pensando em ir para Portugal. Muito importante, gente. E agora sobre o poder de compra. Qual que é a sua visão, assim, que você acha que tem condição de comprar algo melhor aqui, de conseguir coisas melhores do que no Brasil? Qual que é a sua visão sobre o poder de compra aqui em Portugal? Sim, aqui, né, o poder de compra facilita mais, né, muito mais fácil, né, de você conquistar, né, Sim, as coisas. Eu e meu marido, a gente vivia numa cidade que era uma cidade muito, né, boa, que se ganhava um pouco melhor no Brasil, Santa Catarina, sim, mas aqui a gente conseguiu conquistar algumas coisas que no Brasil a gente, né, eu e meu esposo, a gente é casado há 12 anos, é bastante tempo. e no Brasil a gente não conseguiu conquistar o que a gente aqui, praticamente 2 anos, É, a gente conquistou. Então, assim, o poder de comprar aqui se torna muito mais fácil do que no Brasil, né? Mas aqui tem que trabalhar, tem né? A lutar gente tem que muito. estar sempre à Sim. luta, mas consegue sim. O poder de compra é muito bom. E lembrando, gente, a Márcia tem um estúdio aqui em Viseu, que fica no edifício Ícaro, que fica bem aqui perto da Igreja Lagoinha, mesmo prédio, né? Às vezes é mais fácil, de referência é mais fácil. E ela montou esse estúdio, eu acompanho ela desde o começo. Ela foi uma guerreira e ela merece tudo que é de bom. E ela vai contar um pouquinho como é que foi, né, essa jornada dela aí, chegar e arrumar o cantinho, que eu lembro era na casa dela, era um cantinho lá na casa dela, e ela com toda luta, sempre se esforçando, mesmo às vezes não conseguindo, às vezes fazer 100%, fazendo curso, se empenhando, deixando as crianças, às vezes, né, enfim, fazendo diversas coisas, né, e eu quero escutar um pouquinho dessa história dela, como é que foi chegar em Portugal e arrumar, né, tudo assim, e começar, graças a Deus, hoje ela tem um estúdio dela, que é lindo, né, que ela tá arrumando ainda, mas que tá ficando maravilhoso, e vale muito a pena, e o mais importante, trabalha mega bem, né, ela vai contar um pouquinho agora pra gente. Eu, quando eu vim do Brasil, eu não trouxe nada de unha, né, para trabalhar. Eu acho que a única coisa que eu trouxe foi um alicate. Mas quando eu cheguei aqui, como eu trabalhava lá, eu disse não, eu quero trabalhar com a minha profissão e sempre com aquele sonho no Brasil eu já tinha meu estúdio, tive que, né, vender as coisas, me desfazer e começar aqui tudo do zero. Mas eu falei assim, não, é um alicate e um sonho que eu Sim. tenho e esse sonho vai permanecer dentro de mim. Cheguei aqui, trabalhei em alguns salões, em outros espaços, né, para outras pessoas, mas sempre um sonho de ter o meu próprio espaço, né? A Priscila me conhece, eu comecei na minha casa, na sala. Eu comecei só com catalisador e tinha algumas coisinhas, tinha só um esmalte quando eu comecei, não tinha muita cor, mas já tinha umas clientes, já fui sempre perseverando ali, né? E vou conseguir, vou Claro. conseguir. Trabalhei na minha casa 8 meses, até eu poder, né, juntar um dinheiro e poder comprar mais as minhas coisas. Então eu aluguei minha primeira sala aqui em Viseu, no Shopping Ícaro, uma salinha muito pequenininha. Sim.
foi para mim foi um sonho, né? Foi uma conquista muito grande. E aí eu vi que o meu sonho era maior do que a sala, então eu não podia continuar naquela sala. Verdade. Porque o meu sonho, ele não cabia ali dentro. Então eu falei assim, eu preciso de uma sala maior porque eu quero crescer. Então eu vou alugar uma sala um pouquinho maior. Aí um certo dia, mesmo aqui dentro, uma sala era uma loja, a moça tinha já estava com essa loja há 15 anos e entregou a sala. E eu fui a primeira pessoa que vi. Eu falei, meu, essa sala vai ser minha. Fui, né, e falei com o rapaz da imobiliária, depois ele me deu o contato da senhora, da dona, e quando eu pedi para Deus, eu falei assim, não, se for para ser, Senhor, quando eu falar com a dona, ela vai falar que a sala que aluga para mim. Então, quando eu falei com a dona, ela falou assim, se você quiser, a sala é sua. Olha. E foi uma resposta de Deus que eu tive ali, se era para me mudar ou não. Sim. E aí eu conversei com meu esposo, ele falou, não, se você acha que é melhor para você, então, meu esposo sempre me apoiando, né? Muito. Sempre me apoiou em tudo. Eu falo que ele foi em primeiro lugar, Deus, né? Sim. E meu esforço, e meu marido também, que sempre me ajudou muito, Que me foi, apoiou muito, foi né? o braço Foi direito, meu braço esquerdo. direito, que sempre me apoiou e tudo. Eu dizia, eu vou fazer um curso, ele dizia, faça. Eu dizia, eu preciso disso, ele dizia, compre. Então, assim, ele foi sempre meu, né, meu apoio ali. Apoio. Que é muito importante também, né? Quando você tem Sim. alguém que sonha junto com você, isso é muito importante. É. Márcia, e qual conselho hoje você daria para quem está saindo do Brasil, seja em qualquer outro lugar, e está vindo para Portugal empreender? Qual o conselho você fala assim, olha, eu te dou esse conselho? Né? Porque às vezes a pessoa acha que vai chegar em Portugal, vai abrir um espaço, já vai ter aquele monte de cliente e a gente sabe que não é assim, né? É bem diferente que lá do Brasil, que, querendo ou não, é uma cultura diferente, são pessoas diferentes. Qual o conselho que você dá para quem está chegando e quer abrir o seu próprio negócio, né? A unha, sobrancelha, enfim, seja qualquer, né? Vou falar da unha, que é o que você mexe. Uhum. Qual conselho você daria? Então, aqui para essa parte da unha em si, né, eu acho muito procurado. Sim. Por mais que tenha várias profissionais, mas se você entrega um trabalho bom, um trabalho de excelência, né, sempre pensando no melhor para a sua cliente, nunca vai te faltar, né, o cliente. E vir, né, se preparar bem, né, também Financeiramente, psicologicamente. financeiramente, psicologicamente, porque você vai enfrentar muitos desafios E no é outra cultura caminho. também, né? Aqui é outra cultura. Hoje, a maioria das minhas clientes, a maioria quase são brasileiras, Sim, né? Portuguesa eu tenho só algumas. sim, E é você mesmo ter uma organização para poder você vir. E se você quer empreender, você trazer, né, financeiramente, ali vir com dinheiro para se manter até você conseguir uma cartela de cliente, né? Porque no começo eu levei 1 ano e 5 meses para mim poder fazer uma cartela de cliente, sim, para mim dizer assim, não, hoje eu estou tranquila. sim, Então foi 1 ano e 5 meses. Então esse 1 ano e 5 meses eu tive o apoio do meu esposo, que ele sim, trabalhava, né, e me apoiava. sim. Mas não é fácil. Mas se você vir com você vir ali, né, Focada, né? focada e tiver um apoio ou trazer mesmo questão financeira, Financeiro. para empreender aqui é muito bom, principalmente na área da unha, sobrancelha, área da beleza. É uma área muito boa, né? Sim. Só que no começo tem seus desafios, então você já tem que ter na cabeça que vai passar por muitas coisas e, né, ter uma consciência que não vai ser 100% tudo perfeito. Como qualquer profissão, Como né? qualquer profissão, né? Como na minha, como em outra profissão também não Sim. é fácil. No começo é tudo mais difícil, mas com o tempo você começa a fazer clientela, E né? assim, nós que, né, Priscila, que Uhum, trabalhamos como empreendedora, que trabalhamos para nós mesmos, uhum. a gente tem que sempre pensar no amanhã, porque é Verdade. nós por nós e nós por nós. Pensar em questão de que sempre lembrar que o dia da manhã a gente pode não estar bem e sempre pensar em ter uma economia ali para se um dia a gente acontecer, eu estou doente, hoje eu não posso,
Muito importante isso também, né? Sempre ter um cantinho reservado, um dinheirinho reservado, Porque se né? acontece alguma coisa para nós que trabalhamos como, né, Conta autônoma, própria, né? tem que sempre pensar, né, no Sim, amanhã, sim. né, que as coisas, hoje a gente está aqui bem trabalhando, né, É, amanhã a gente não sabe, então sempre tem, nós que trabalhamos por conta própria, sempre temos que pensar no dia de amanhã, né? E muito. agora que é a pergunta, né, que é a cereja do bolo, que não pode faltar em nenhuma entrevista minha. Voltaria para o Brasil? Oh, meu Deus. Bora lá. Hoje, né, com essa cabeça que você tem, né, com tudo que você tem, da forma que você pensa, hoje você voltaria para o Brasil? Então, eu vou falar assim, por mim, né, Priscila, eu voltaria, se fosse para mim voltar, eu voltaria, porque assim, onde eu morava era muito bom, uma cidade muito tranquila, né, Santa Catarina, um lugar muito limpo, um lugar de uma cultura muito boa, escola muito bom, né? Sim. Eu voltaria, no caso, eu voltaria se eu fosse, voltasse para lá, eu voltaria, Sim. né? Porque é um lugar muito, para mim foi um lugar, era um lugar assim, eu sou do Recife, né, de Pernambuco, mas para Pernambuco eu não deixaria Portugal para voltar para lá, Sim. mas se fosse para Santa Catarina eu voltaria. E o seu esposo e as crianças, eles gostam daqui ou a visão deles também é voltar? Qual que é assim, né? O que que eles acham de voltar, em querer voltar? O que que eles acham? Ou eles não têm vontade de voltar? As crianças e o seu esposo? Então, meus filhos não querem voltar. Meus filhos, eles amam aqui, eles gostam. Né? O meu esposo, às vezes a gente pensa em voltar, ele pensa, né? Mas a gente aqui é um lugar assim onde nossos filhos gostam, a escola é muito boa. E então assim, se eu falar que não voltaria, né? Não é uma coisa que eu pretendo. Sim. Não está na minha cabeça voltar. Sim. Mas né? se tivesse que voltar. Mas se eu tivesse que voltar para o meu, né, meu Brasil que eu amo, eu voltaria sem dúvida. Sim. Né? Mas não é o que eu quero para mim. Né? Só se caso fosse alguma coisa que eu tivesse realmente que voltar. Sim. Mas não é uma coisa que eu quero mais voltar. Sim. Mas se for preciso eu voltar e, né, tiver que voltar, eu voltaria. E é isso, feliz. Gente. Brasil. Brasil, feliz. Mas aqui também eu tô feliz, né? Portugal é maravilhoso, né? É um lugar muito bom de se viver, principalmente para quem tem criança, né? Para quem tem filhos é muito bom. Muito bom, a educação. Aqui também eu sou feliz, mas no Brasil também eu era feliz. E é isso, gente. A gente conversou um pouquinho aqui, ela trouxe um pouquinho da experiência, bem pouquinho mesmo da experiência dela, né? E eu tentei compartilhar um pouco com vocês que, né, pretendem vir e compartilhar a história dela, que é uma história muito bacana. E quem tem interesse também, venha fazer unha com ela, que vale muito a pena, desde quando eu cheguei. Desde quando eu cheguei, eu só faço minha unha com ela. Eu sou cliente fiel. E é isso. Então, você que gostou do vídeo, curte, compartilhe, comenta, se inscreva lá no vídeo para você não perder nenhum vídeo. Tá bom? Muito obrigada, Márcia. E é isso. Obrigada, Priscila. É isso, gente. É isso aí. Se inscrevam lá no canal da Priscila e ajude ela a crescer no canal. Então tá, beijo, gente. Eu aguardo vocês. Isso mesmo. Beijo, tchau!